Oi, pessoal, tudo bem? Voltando com o nosso quadro informativo, onde a gente traz profissionais especialistas em cada área para falar sobre ludopatia e aí as causas que isso pode ter na vida das pessoas, né? Hoje eu sou suspeita para falar da nossa convidada. Ela foi a minha professora, minha mestre, e eu assumo que hoje eu vou ficar como telespectadora, só observando também, tá, Dani? Ela é professora de direito, desculpa, gente, de economia. Ela também é advogada, deu aula na UniCV e na Sesumar, Dani? Isso, hoje permaneço lá na Unicesumar. E aí também é especialista em licitações, né? Tem um escritório muito consolidado aqui em Maringá, onde ela trabalha com licitações, compras públicas e fala muito sobre isso no escritório dela também. Muito obrigada por vir, por aceitar esse convite, tá, Dani? Eu acho que você tem muito para agregar pra gente, tanto no direito quanto na economia, nos desdobramentos que isso traz, né? A gente vê que, infelizmente, muitas pessoas acreditam que ainda é uma brincadeira, e não conseguem entender esses desdobramentos, né? Os negativos que isso pode trazer, que são muito maiores que os positivos, na verdade. Por isso que nasceu essa ideia de trazer esses especialistas, porque você, enquanto economista, pode dar esse parâmetro muito grande pra gente. E foi engraçado que quando eu pensei em você, eu lembrei da sua aula, que você falava de oferta e demanda, você falava de curva de. Esqueci, ó, tá vendo? Eu não fui tão boa aluna assim, né? Mas era alguma coisa sobre curva de procura, que a gente tinha que desenhar o gráfico Curva de demanda, de oferta. de oferta. E aí, na hora, me deu um start, eu falei, caramba, a Daniela pode trazer muito disso. Porque é muito real e muito simples, na verdade, se a gente for pensar, né? Quando a gente tira uma parte da renda de uma pessoa, de uma família, que seria aplicada para o sustento, para o básico, ou até para lazer, que a gente sabe que é um direito das pessoas, e coloca em algo que vai trazer esse prejuízo, essa perda, que a gente sabe que infelizmente é isso que existe, esse descompasso vai existir, né? Sim, E é engraçado porque isso também tem afetado a economia nacional. exato. É importante, a economia ela vem passando por um processo de evolução já há um tempo considerável. Dentro da ciência econômica, existe uma área que a gente chama de economia comportamental. Na economia comportamental, a gente analisa os comportamentos de consumo, como que os agentes estão sendo motivados a demandar várias coisas. E a gente está na era do consumo. Então, nós estamos ali com o smartphone na mão, o tempo inteiro, vendo inúmeros produtos, inúmeros serviços que encantam os nossos olhos. A gente entra nessa esfera dos jogos, das apostas, a economia ela já estuda que a primeira coisa que bate naquela pessoa que de repente vai se encantar por esse mundo, é o acesso fácil a um determinado montante financeiro. Uhum. Então, óbvio que começa ali na brincadeira, vamos ver como que é esse jogo, vamos ver o que que é legal, se eu consigo ganhar um determinado valor, mas por trás daquela brincadeira, o objetivo é conseguir dinheiro. E a gente quer conseguir dinheiro para qual finalidade? Para poder consumir. Então, dentro dessa estrutura da economia comportamental, a gente vai vendo os perfis existentes e a tendência que as pessoas têm para consumir. É lógico que existe aquela compra planejada, mas na grande maioria das vezes essas aquisições elas são compulsivas. Uhum. Então você compra por conta da moda, por conta que é o produto que está hypado na internet, então todo mundo quer e você também quer. E as apostas, elas trazem por trás essa ideia de você conseguir o dinheiro fácil para que depois você consiga adquirir aqueles bens que você quer adquirir, É uma escalada, né? que é uma escalada. E aí que chega o problema principal. Muitas vezes, as pessoas, elas existem aqueles que têm um montante financeiro para iniciar o processo de apostas e tem aqueles que não têm. Aqueles que não têm, eles começam inclusive suprimir necessidades básicas. Então eles deixam de pagar o aluguel para poder fazer as apostas, ele deixa de pagar a fatura do cartão de crédito para poder continuar apostando. Então ele vai abrindo mão daquilo que é necessário para a sobrevivência dele, que está ali no dia a dia,
para poder destinar esse montante financeiro para continuar realizando apostas, porque ele acredita que as apostas serão frutíferas e que ele terá dinheiro suficiente para liquidar aquilo que ele está deixando de pagar naquele momento e para adquirir novos produtos. Posteriormente conseguir, né? E é engraçado você falando isso, porque, por exemplo, falando de esfera privada, né? Apostador e casa de aposta. Quando a gente fala nessa promessa, e enquanto economista, essa questão do comportamento, é o que eu sempre falo pro meu cliente, e algumas pessoas não entendem, eu entendo que a gente não vai convencer todo mundo também, tá tudo bem, né? A gente tem que Uhum. escolher o público que a gente quer conversar. Mas existe uma racionalização de como que isso vai ser feito. Uhum. É o que eu sempre falo, é uma empresa. Uhum. Essa empresa ela foi pensada para trazer lucro para quem é dona dela. Uhum. E existe toda, gente, uma dinâmica por trás dessa casa de aposta que é pensada para causar esse desejo, Uhum. para causar esse alerta, sinalização, coloridinho, tigrinho, bichinho, carta. Eles mexem com o psicológico, é muito louco isso, né? E aí, por exemplo, tudo isso é estudado. Sim. A economista da empresa, talvez, foi buscar alguma coisa de, o que pode ser vantajoso? Existe essa matéria dentro do que vocês estudam ali? Na verdade, a gente estuda comportamento, porque assim, todas as empresas, de modo geral, e não só as casas de apostas, por exemplo, elas têm um público-alvo para atingir. Uhum. E esse público-alvo, ele é estudado. Então, quando a gente entra lá na introdução à economia, a gente aprende o que produzir, como produzir, quanto produzir e para quem produzir. E eu sempre falo para os meus alunos, né? Quando você vai empreender num ramo, tá, você decide o que você vai produzir, você decide como você vai produzir, você decide o quanto você vai produzir e você decide para quem você vai produzir. Dessas 4 possibilidades, qual é aquela que o erro é fatal? Eu sempre faço essa pergunta quando a gente começa a introduzir a economia na vida dos alunos, e a grande maioria vai exatamente no para quem produzir. Porque se você erra o teu público-alvo, o teu produto ele não vai ter saída. Então, se o seu produto é para criança, ele tem que ter características que vai chamar a atenção desse público-alvo. Se o seu produto é para apostadores, estuda-se o público-alvo apostadores. O que chama a atenção deles? O que vence eles a acessarem esse tipo de mercado e a iniciar as apostas e gerar confiabilidade dentro desse sistema. Então, a economia comportamental, ela estuda o comportamento do consumidor. Eu quero colocar o meu produto no mercado, então são cores, são determinados produtos que vão chamar atenção, são determinados influenciadores que vão ter um perfil de convencimento, dizendo: olha, eu tenho essa casa, eu tenho esse carro, eu faço viagens e eu realizo apostas aqui e você também pode. Isso é uma forma de convencimento. Então, o tempo inteiro, por isso que eu falo, às vezes você faz uma pesquisa lá no seu celular a respeito de um produto que você quer adquirir e o algoritmo entende que você quer aquele produto e nas próximas semanas você Só vai aparece receber isso? uma chuva de informações sobre esse produto. E essas informações sobre esses produtos que aparecem no patrocinado e que aparecem de várias formas para você é na tentativa, ainda que de uma forma subliminar, te convencer a adquirir aquele produto. Uhum. Então, isso acontece muito com as apostas também. Primeiro vem aquela ideia de que é legal, de que é divertido, que você pode escalar financeiramente fazendo as apostas. Inclusive, vem aquela proposta num contexto assim, de responsabilidade, tentando fazer com que você acredite que aquilo é um processo tranquilo e que está tudo bem, e que todo mundo faz, e que está tudo certo, quando na verdade nós sabemos que existem pessoas que podem estar caindo numa armadilha, né, que não conseguem se blindar, se proteger dos efeitos adversos de um processo como esse. Uhum. E eu vejo, Dani, na verdade, que assim, infelizmente, tá? 99%, para não dizer 100%. Hoje, a maioria das pessoas que eu converso, sentam comigo e falam: doutora, eu comecei jogando porque eu vi um influenciador, porque eu vi no programa do Ratinho. E aí é muito engraçado você falando isso, porque daí eu fui tendo starts, assim, que a gente vê no dia a dia com essas conversas com esses clientes, sabe? Eles não começam achando que vai ser uma grande coisa, acho que é uma brincadeira. E aí
todo esse pensamento levado para conseguir efetivamente fazer com que ele perca cada vez mais. É muito doido isso, sabia? Porque se você for, é o que você falou, é muito real. Ai, pega uma Virgínia da vida. Ela tem muito dinheiro, ela tem jatinho. As pessoas inconscientemente vão pensar que esse patrimônio veio disso, quando na verdade a gente viu na CPI das bets que ela disse que ela não jogava. Exato. Que a conta dela, eles mandavam o login e ela apertava lá. Não é muito louco isso? Como existe uma construção e como, infelizmente, as pessoas acreditam, depois de toda essa construção, primeiro que a Beth age certo. E a gente vê por A mais B dentro do nosso dia a dia que não age, Dani. Sim. Infelizmente, eles não aplicam o princípio do jogo responsável. E aí eles mascaram, igual você falou. A gente vê no dia a dia que eles colocam, às vezes, pro apostador escolher, quanto tempo que você quer ficar dentro da plataforma. Só que é óbvio que o cara que é viciado vai colocar o máximo de tempo possível. Sim. Quanto tempo você quer de pausa? É claro que o cara que é viciado, ele vai colocar o mínimo possível que ele pode de pausa. Então, essa construção é muito triste, né? Mas o que eu vejo também, que é uma coisa que é onde eu trago para dentro do escritório, que também é nossa responsabilidade social. Porque a gente sabe que a gente muda o mundo aos pouquinhos, né? Sim. A gente não tem acesso a todo mundo. Então, a informação se propaga assim, um vê a Virgínia ganhando muito dinheiro e acha que é isso que fala pro outro, enfim. E isso se torna um problema público. Sim. A gente tem visto, inclusive, saiu na Forbes ontem, se eu não me engano, que eles vão aumentar para 100 mil atendimentos mensais. No SUS, atendimentos psicológicos. Sim. Porque a demanda tem sido muito alta. Se eu não me engano, a demanda era em torno de 600 mil pessoas tinham procurado nos últimos tempos. Não lembro dados exatos, mas era alguma coisa assim. E aí, sem a gente falar, por exemplo, o benefício pelo INSS. Sim. Porque a ludopatia, o vício em apostas, é uma doença mental grave reconhecida pelo Conselho Mundial de Medicina. Tem CID, gente. É uma coisa séria, é um transtorno mental. Sim. Quando o cara ele tem essa compulsão, né, por apostas, infelizmente, ele está acometido dessa doença que existe como vício em drogas. Exato. Exato. E é como o próprio nome já diz, né? O influenciador, o papel dele é influenciar. E se a gente for fazer uma análise até assim um pouco mais direta e mais profunda, essas pessoas estão em busca de influenciar pessoas doentes. Né? E as pessoas doentes, elas perdem esse controle. Então, lógico que nós temos apostadores que têm patrimônio e que acabam com o patrimônio jogando. Então, às vezes, um dinheiro que levou uma vida inteira para juntar, um patrimônio que levou a vida inteira para juntar. Mas nós temos também pessoas que são pessoas que tiram do básico, tiram do aluguel, tiram do cartão de crédito, tiram da escola do filho, tiram do supermercado, para poder continuar realizando essas apostas. Então, é difícil para a gente, né, quando você pensa nessa questão realmente social, do nosso papel no mundo, do propósito que a gente tem aqui, a gente ficar sentado assistindo pessoas que estão doentes, porque ao contrário do que algumas pessoas acreditam, às vezes a gente ouve, né, pessoas dizendo assim, nossa, mas eu não consigo acreditar que alguém teve coragem de apostar R$1 bilhão. É porque você não é doente, por isso que você não consegue acreditar. Porque para uma pessoa que tem a ludopatia, esse R$1 milhão é como se fosse R$100 pra gente. Às vezes você pega ali na proporção, eu apostaria R$100, porque se eu perder R$100, tá tudo bem. Mas eu não apostaria R$1 milhão, porque R$1 milhão é muito dinheiro para que eu possa correr o risco de perder esse montante financeiro. Então, o Estado, ele deve obrigatoriamente intervir no sentido de acesso a essas pessoas para que essas pessoas possam se tratar, para que as pessoas entendam efetivamente que estão doentes, que precisam de ajuda e que precisam estar protegidas dessas armadilhas que a gente tem aos montes à nossa disposição. Então, hoje é muito fácil, né? Com acesso à internet, é muito fácil você encontrar casas de apostas, é muito fácil você se vincular a elas e você iniciar todo esse processo de vínculo, né? Porque é um vínculo que cria. Então a pessoa dorme apostando, acorda Vira apostando. noite, passa dias, passa hora. Eu tenho cliente, Dani, que a gente viu no extrato, que fez 6 apostas em 1 minuto.
Você tem noção do que é isso? É muita coisa. 1 minuto, 6 Pix no desespero, naquela perda de controle. Acreditando que ia ganhar. Ia ganhar. Máxima. E é sempre, a gente vê que o pensamento é sempre assim, não, eu vou recuperar o valor que eu perdi. Ou, eu ganhei 5 mil, eu vou dobrar esse valor agora, eu vou pra 10. Aí, na verdade, ele acaba perdendo 15, porque ele tá tentando restituir os valores que ele ganhou e perdeu, né? E assim, existem sim pessoas que chegaram no escritório e disseram pra mim, eu tive lucro. Só que daí, quando a gente vai analisar, esse lucro, ele não se mantém por muito tempo. Sim. Porque é estratégia da plataforma também, dar um valor para que você continue ali perdendo. E acredite que possa, né? Exatamente. Já teve até cliente dele que chegou para mim e falou assim, ó, na plataforma X, eu ganhei 400 mil reais. Eu comprei um carro, eu comprei uma casa e eu parei de jogar porque eu tive lucro financeiro. Uhum. Só que, é o que a gente diz, hoje, infelizmente, a droga, né, do vício em apostas está na nossa mão. Sim. O cara vai assistir um jogo de futebol, tem bet toda hora. E aí ele se prendeu naquele ganho e voltou para as apostas. Ele vendeu tudo. Ele vendeu carro, ele vendeu casa, ele perdeu família, ele teve que mudar de estado, porque ele estava devendo para agiota. Então, assim, é uma coisa que, a longo prazo, isso vai te dar algum benefício? Gente, é claro que não. Não tem chance disso ser algo que vai te efetivamente ser rentável, né? De ser uma profissão. Não tem como, tá? Sim. Tem um filósofo da economia que ele tem uma frase bem marcante e eu acho que vale muito a pena, né, para esse debate. E ele diz que não existe almoço grátis. E é isso, a gente tem essa ideia, tipo, de que ganhar dinheiro fácil, né, de que, eu vou conseguir dobrar, triplicar o meu patrimônio. Gente, não caiam nisso, não existe nada pronto, nada fácil. Eu, pelo menos, eu desconheço. Todas as pessoas que são bem-sucedidas, que conseguiram alcançar o objetivo delas, foi às custas de muito esforço, muito trabalho, até mesmo aqueles que são herdeiros, como a gente costuma brincar, recebendo a herança, Eles têm que manter, eles né? têm que manter. Uma vez que eles recebem a herança, se eles não conseguem fazer o dinheiro se multiplicar, fazer o dinheiro trabalhar para eles, ele vai acabar. Então, na verdade, é sempre às custas de muito esforço. Então, tudo que vem fácil. Então, essa frase desse filósofo, ela é muito verdadeira quando ele diz que não tem almoço grátis, porque você vai ter que trabalhar muito para conseguir as coisas que você quer. Então, não acredite que um jogo, que uma aposta vai mudar a sua vida totalmente, vai te tirar do buraco, vai resolver os problemas que você tem, porque na verdade o processo é inverso, né? Vai te colocar um pouco mais fundo Uhum. no contexto aonde você está. Então, o comportamento humano, ele é extremamente importante, porque existe a questão da doença, e existe também a questão dos desejos, das necessidades nossas, que são infinitas e que todo o tempo elas vão se renovando. Então, hoje você quer o carro, você conseguiu o carro, amanhã você quer a casa. Você conseguiu a casa, você quer uma viagem internacional. Você viajou, você quer uma festa de casamento. Você fez a festa de casamento, você quer ter um filho. Então, as nossas A gente necessidades tem um roteiro, né? ter fim. A gente sempre quer novas coisas, a gente sempre quer alcançar novos objetivos. E isso tem que ser feito à base de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. Não vai vir nada fácil para a gente, né? A gente não vai conseguir fazer isso dentro de um processo de apostas. Então, são empresas visam lucro. O público-alvo dessas empresas são principalmente os ludopatas, é assim, Isso. doutora? É popularmente conhecido como ludopata. Ludopatas. O público-alvo são os ludopatas, porque são os ludopatas que dão controle, que dão lucro, que vão colocar tudo que tem. Se puder colocar o filho e a esposa lá para apostar, vai colocar. Então, eles estão trabalhando em cima dessas pessoas. E essas pessoas são pessoas fragilizadas na sociedade. Muitas dessas pessoas nem têm noção que elas são doentes, que elas são ludopatas e que elas precisam de ajuda. Tem pessoas que precisam ser convencidas nesse processo ainda, né? Que bom ouvir você falando isso, sabia? É por
por isso que esse projeto nasceu. Porque, assim, às vezes as pessoas veem a gente aqui, doutor, e acham que a gente quer vender o contrato. Quando, na verdade, hoje, essa ação, além de lucro também, porque eu sou um escritório, né, é um dos nossos propósitos aqui. E a gente vê que as pessoas realmente perdem o controle, a ponto de não entender o que estão fazendo. Por exemplo, teve um cliente que veio conversar com a gente, ele é servidor público, ele tem uma remuneração mensal legal, mas ele não sabia o quanto ele tinha perdido. No primeiro contato, ele falou, doutora, perdi 500 mil reais. Falei, tá bom, conversamos, a gente fechou o contrato, a minha equipe foi fazer essa análise. Quando a gente fez essa análise jurídica, Dani, a gente viu que, na verdade, ele tinha movimentado 1,4 milhões e ele tinha perdido 747 mil reais. Ele não entendeu que ele tinha perdido 200 e alguma coisa a mais, quase 250 mil reais. Porque eles efetivamente perdem a razão, eles perdem a noção do quanto vale dinheiro. 1.000 reais vira 1, vira 10. Sim. E eu acho que o mais triste de tudo isso, e aí assim, a gente tem que lutar contra essa maré, né, de normalização de algo que explora vício, que explora vulnerabilidade, que explora o sustento básico de uma família. Ver comentários como a gente tem visto em alguns posts nossos, de ai, isso não existe, a pessoa tem que assumir a responsabilidade das atitudes dela, apostou porque quis, perdeu, agora segue a vida. Quando na verdade a gente não tá falando só de dinheiro. Infelizmente, a gente vê muitos casos de pessoas que perderam família, que fecharam negócio, que até decidiram não mais estar aqui, né? Que é o que a Sim. gente fala, assim. Então, você imagina o sofrimento dessa pessoa. E a gente vê que os sinais, eles existem nos clientes. Ele geralmente fala, ai, doutora, minha esposa não sabe, eu nunca contei pra ninguém. Uhum. Eu vendi o meu carro e a minha moto, voltei a morar com a minha mãe, mas ela não sabe. Eu falei que eu estava investindo na minha empresa. Então, assim, a gente tem lutado contra isso para as pessoas efetivamente entenderem. Porque às vezes o que falta também é você encontrar alguém no seu caminho, né, para te dar uma outra opinião. Falar, ó, você tem certeza que é isso? Sim. Você tem certeza que o jatinho você vai conseguir comprar com a Beth? Uhum. Você acha que tem esse fundamento? Então, assim, a gente quer ser esse propagador, né, da verdade, eu acredito, porque a gente sabe que é ilusão. Sim. E é muito bom que você traga isso também, porque aí as pessoas entendem que é uma coisa racional. Racional. Não precisa de muito para chegar nessa conclusão. É pensado, é planejado, e talvez alguém que esteja nos ouvindo, assistindo esse nosso bate-papo, possa estar nesse momento se perguntando: "Será que eu sou um ludopata?". Uhum. Talvez alguém que esteja nos ouvindo agora e que jogue, e que já tenha perdido, e que já tenha ganho, essa pessoa talvez neste momento porque é importante a gente dizer também que essas pessoas muitas vezes escondem essas informações, porque elas se sentem envergonhadas de ter perdido um carro, uma moto ou um determinado montante financeiro. Então é importante que, se você é essa pessoa que nos ouve agora, que você procure ajuda, que você busque ajuda, né. A saúde mental, ela precisa, o nosso, eu arrisco dizer que é o nosso maior bem, Uhum. e a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Nos últimos anos tem se falado mais sobre isso, né, o SUS começa a dar atendimento, no tocante à saúde mental, que era um assunto pouco tratado, pouco falado, mas, a saúde mental, ela mata, e ela vem matando mais do que doenças que a gente corriqueiramente conhece. Então a saúde mental, ela é difícil de ser tratada, ela é uma doença que demora para atingir os primeiros sinais de resultado. É difícil para a pessoa, é uma doença solitária, porque muitas vezes quem está do lado não consegue ajudar muito além do apoio e da presença, então é muito difícil. Então, às vezes a gente tem vergonha, a gente acredita que a gente não pode trocar essa informação, não pode buscar pessoas que possam nos informar. Então, hoje, por exemplo, o seu escritório ele atua numa frente, os psicólogos atuam em outras frentes, os médicos psiquiatras atuam em outras frentes. Então, ali existe Uma rede de apoio, uma né? rede de apoio que pode estar acessando essas pessoas que precisam dessa ajuda. Então, assim, não tenham vergonha. Se você já apostou mais do que devia e não consegue parar,
busque ajuda. Então, busque profissionais que possam te ajudar, busque profissionais que podem te ajudar a recuperar o valor que você perdeu. É óbvio que esse processo, ele não é um processo tão simples, né, doutora? Não é tipo, eu joguei, perdi, me arrependi, quero meu dinheiro de volta, vou lá falar com a doutora Vitória que ela vai conseguir esse dinheiro para mim. Não é bem assim que funciona, existem os requisitos que precisam ser cumpridos e comprovados, né? Mas vocês precisam saber que isso existe. E se existe, é porque efetivamente há erro e há indução a erro dentro desses processos. É o que a gente sempre fala para o cliente, né? Assim, é uma relação de consumo. Se existe falha na prestação de serviço, pode haver responsabilização. É, e existem diversas decisões sobre isso. E já está dentro do judiciário, inclusive recursos, tá? Recursos que foram favoráveis e manteram as decisões de primeiro grau. Não tem essa discussão não existe. Essa discussão só existe para quem não tem o mínimo de racionalização sobre isso. Por isso que eu acho que é importante a gente trazer esses profissionais, porque é o que eu sempre digo, né? Não dá pra gente abraçar o mundo. É claro que, como eu tô dentro dessa realidade, eu acabo pesquisando muito sobre psicologia, psiquiatria, economia, como que isso vai influenciar o país, mas eu não tenho o domínio que você tem enquanto economista. E essas conversas são muito legais sobre isso. A gente quer, inclusive, trazer o professor Amaro. Tô até conversando com ele, para ele falar dessa esfera previdenciária, porque aí foi engraçado que foi sobre a esfera previdenciária que a gente fez esse último post, né? E aí falaram assim, ai, que ridículo. Aí consegue o benefício por incapacidade e volta a apostar. Quando, na verdade, gente, a gente vive num país que tem a Constituição que é 100% protetiva, né? A gente tem princípios ali que fala que o Estado ele não só tem que fiscalizar, como ele tem que dar amparo. Se der algum problema. Então, assim, ele não tá tirando um direito de ninguém, ele tá requerendo um direito que é dele. Que é dele. Então, um assim, benefício da cidade. exatamente, porque ele não consegue ter atenção, ele não consegue continuar dentro do trabalho dele, porque ele não tem isso em jogo. E aí, engraçado também falar, porque no seu escritório você fala sobre direito do trabalho também, você trabalha lá, né? Sim. A gente entra também na esfera do direito do trabalho, que a gente fala sobre, por exemplo, afastamento de doença, né? Ou a questão do mandar ou não mandar embora, pode ou não pode. São tantas coisas que saem disso, desse mesmo lugar, e que as pessoas não têm dimensão da onde que esse vício pode afetá-las, né? É muito bizarro isso, sabia? Muito, muito. É uma loucura. Aham. Porque a pessoa super endividada, ela não consegue trabalhar, ela não consegue dormir, ela vive à base de remédios, né? Por isso que muitas pessoas acabam sucumbindo a todo esse processo e não estão mais aqui. E isso é um problema de saúde pública e ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado, principalmente pelo Estado, como a doutora Vitória coloca. Então, a gente precisa pensar nessas frentes. É que existe também essa ideia, tipo assim, o cara é um apostador, ele é um irresponsável, não, pegou o dinheiro que ele tinha e gastou tudo do jeito que ele queria, e agora ele vai requerer um benefício. E é muito bem pautado. O benefício é um direito do indivíduo. Para que ele possa acessar esse benefício na esfera previdenciária, ele tem que cumprir uma série de requisitos, inclusive contribuição, né? Cumprindo carências e Carência. etc. Então, depois ele também tem que passar por um crivo bastante rigoroso, porque o INSS não dá benefício para qualquer pessoa, nem eles, né, vão ali no extremo para ver se a pessoa realmente tem direito. Inclusive, muitos têm direito, têm E não benefício consegue. negado, e a gente tem que ficar recorrendo no judiciário para poder conseguir o direito para a pessoa. Então, a gente tem que dar foco e o olhar. A gente tem que olhar para essas pessoas como pessoas que realmente são doentes, que precisam de auxílio de tratamento, e não pessoas que são irresponsáveis, né? Essa ideia de que, vai lá e joga tudo e perde tudo. Gente, ninguém joga R$ 1 milhão, 10 milhões, 5 milhões fora. Ninguém é maluco para rasgar dinheiro. Né? A pessoa realmente ela está movida por uma ilusão, ela está movida pela doença, ou muitas vezes movida pelo desespero, porque também existem muitas apostas que acontecem no desespero, porque a pessoa está atrás de dinheiro
e precisa de dinheiro para poder sobreviver. Então, assim, eu não trabalho com essa área que você trabalha, mas eu conheço várias pessoas, assim, são várias, é até engraçado isso, porque a gente começou a conversar e foi vindo isso na minha memória. Eu conheço várias pessoas que, por conta de apostas, que por conta de terem se super endividado, são pessoas que estão em contextos depressivos deploráveis. Uhum. Estão ali naquele fio entre a vida e a morte. Então a gente precisa olhar com compaixão para essas pessoas, a gente precisa levar informação, para que vocês entendam que não é falta de compromisso, não é irresponsabilidade, é doença, gente. É É, doença. infelizmente, a gente vê que uma coisa puxa a outra, né? A gente não pode ser hipócrita. Estamos num mundo que gira em torno de dinheiro, a gente precisa de dinheiro para existir, para ter vida, qualidade, né? E a aposta, ela leva ao superendividamento. Ou a falha, né, financeira, enfim. Mas aí ele vai ter o cartão que ele vai gastar, ele vai ter o empréstimo que ele vai fazer. Ele vai ficar superendividado de alguma forma, porque ele não pagou aluguel, porque ele não pagou, enfim. E aí, a pessoa que não tem dinheiro para subsistir, ela começa a ficar depressiva, ela fica ansiosa. É engraçado e triste, né? Porque a gente vê que isso pode levar, inclusive, a problemas físicos. Eu tenho muito cliente com alopécia, com dermatite Sim. nervosa, porque não consegue ficar em paz. Porque alguém viu essa vulnerabilidade e decidiu explorá-la, tá? E aí, assim, é um contexto que eu falo também, mas aí agora como Vitória CPF, talvez, eu acho, né? É, eu digo, eu vou além, Dani, a pessoa que julga alguém que está nessa situação, ela tá julgando a pessoa que é vítima e ela tá exaltando o criminoso. Sim. Porque aí, assim, ai, tudo bem, a empresa tá lá, a pessoa foi jogar porque quis. Uhum. Mas aí, assim, ó, e se em algum momento o jogo virar? Sim. E se em algum momento for alguém perto dela, próximo dela, que ela vê que está sofrendo, passando por isso? Porque, gente, é muito comum. Talvez você não saiba, mas pessoas muito próximas a você têm esse problema com aposta. Porque o que que eu vejo no meu dia a dia, Dani? Infelizmente, essa realidade das apostas, ela não é algo explícito. Uhum. Os familiares, as pessoas, elas só vão ter dimensão do problema quando ele já tá para acontecer. Sim. Algo muito grave. Teve, inclusive, uma matéria recente também de uma mãe que, depois que o filho morreu, se suicidou. Ela viu que tinha muito superendividamento. Uhum. Ele tinha várias crises de pânico, ele estava fazendo acompanhamento sem ela nem saber. Porque, assim, tá no bolso, todo mundo tem um celular. A droga, quando a gente fala de um viciado em droga, né, em substâncias, você vai ver fisicamente sinais, o cigarro que fuma, a pedra que fuma, tá ali, Uhum. né? Uhum. Agora, o celular não, ninguém vai te questionar, ai, o que que você tá com o celular na mão? O que que você tá fazendo? É tão comum, isso faz parte da gente já, Sim, sim. né? Então eu acho que essas informações precisam ser propagadas o quanto antes pra gente ir contra essa maré, né? Porque a gente sabe que casa de aposta, Dani, pra você, foi feito um estudo recente, né? O patrimônio das casas de apostas estão na casa de milhões. Tem casa de aposta que tem patrimônio de bilhões dentro do país. Uhum. Eles têm dinheiro para fazer publicação, publicidade. Uhum. Eles têm dinheiro para ter conhecimento, né? Para ver como que vai atingir esse público. Então, assim, a gente não tá falando de um cachorrão da esquina. A gente tá falando de uma empresa que tem um patrimônio bilionário, que pode aplicar para causar convencimento na população. E eu acho que papos assim como nós são muito interessantes, porque começamos a colocar as red flags, né? E aí Uhum. quem quiser pegá-las vai Sim. estar ali, disponível, né? É isso. Então eu sou muito grata pela nossa conversa, acho que foi muito agregador, tá? Sou uma admiradora, né? Eu acho que eu nunca deixei isso por trás, eu sempre coloquei na frente. Uhum. Eu acho que você é uma mulher incrível, muito forte, e eu quero ser como você um dia. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que eu sempre digo isso porque eu encontro os meus alunos por aí, né? Já trabalho dando aula há muito tempo. Eu acho que a maior realização de um professor é quando você consegue ver os seus alunos brilharem, né? Hoje eu vejo você brilhando e isso para mim é maravilhoso. Eu fico extremamente feliz, satisfeita pela sua realização.
Saiba que a recíproca é verdadeira, também eu te admiro muito. Admiro, inclusive, a tranquilidade que ela tem. Ela é muito tranquila, acho que nada abala ela. Ela consegue se manter firme e forte em busca dos propósitos dela, e eu acho que isso é um diferencial e que a Vitória tem. Então, saiba que a recíproca é verdadeira. Muito obrigada pelo espaço. E eu espero que a gente possa ter, com esse bate-papo, que a gente possa ter atingido vidas, que eu acho que esse é o nosso maior objetivo. Somos profissionais, mas também somos pessoas, temos propósitos aqui nessa terra, e não faz o menor sentido a gente passar por aqui sem deixar a nossa marca. Então, que o nosso bate-papo tenha atingido vidas e que atinjam essas vidas de maneira positiva para que elas possam ter aí a sua autonomia, a sua liberdade resgatada. Tomara, é isso que a gente busca. É isso. Obrigada, Dani, mais uma vez. Eu E quando você quiser voltar, a gente tá de portas abertas, tá? combinado.